No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espadas, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parsadata, a Dalfon, a Aspata, a Porata e a Dalia, a Aridata, a Farmasta, filhos de Amã, filho de Amadata, o inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidadela de Suzã. Disse o rei à rainha Ester: na cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus a 500 homens e os 10 filhos de Amã, nas mais províncias do rei. Que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará? Ou o que é que desejas ainda? E se cumprirá. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Suzã, e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém no despojo não tocaram. Até aí. Jerry Bridges, você pode sentar, por favor? Jerry Bridges, um autor cristão, em seu livro Confiando em Deus mesmo quando a vida nos fere, ele escreveu algo profundo, simples, mas profundo. Algo que ele disse a respeito de como nós devemos confiar na soberania de Deus sobre as nossas vidas, especialmente quando as coisas não saem como esperamos. E eu gostaria de citar uma frase desse livro que diz o seguinte, abre aspas: a confiança na soberania de Deus em tudo o que nos afeta é crucial para a nossa fé nele. Se há um evento particular em todo o universo que possa ocorrer sem seu controle soberano, então não podemos confiar nele. Seu amor pode ser infinito, mas se o seu poder e seu propósito podem ser frustrados, não podemos confiar nele. Fecha aspas. É indiscutível, como nós temos aprendido no livro de Ester, acerca dessa verdade que Jerry Bridges escreveu. À medida em que nós aprofundamos nos eventos particulares da vida de Ester, da vida de Mordecai, como é perceptível o controle soberano de Deus, especialmente se você tem acompanhado isso nas grandes viradas daquilo que nós temos considerado nesse livro, as grandes viradas nessa trama. E hoje
no capítulo 9, encerrando, caminhando para encerrar esse capítulo. Não sei se vocês perceberam, o 10 ele é bem pequeno, ele tem apenas 3 versículos, e de novo remete a Mordecai, aquilo que nós estamos vendo aqui no capítulo 10, o que Deus tem feito através desse homem. Mas o autor, nesse finalzinho agora, nesse capítulo 9, no capítulo 10, ele quer trazer de novo esse princípio, quanto à soberania de Deus. E hoje, ao considerarmos esses 15 versículos, esses primeiros 15 versículos do capítulo 9, nós vamos remeter de novo a esse princípio, quanto à soberania de Deus, quanto ao amor de Deus, quanto a aquilo que muitas vezes é misterioso para nós, quando aquilo muitas vezes nós não sabemos o que Ele está fazendo, mas Ele está cuidando, mas Ele está fazendo. Assim como Jesus disse, meu Pai trabalha, eu também trabalho. Na primeira parte do verso 1, olha aí novamente comigo, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar. Eu não sei se você está lembrado, mas nesse versículo 1 do capítulo 9, 11 meses já havia se passado, depois que Amã lançou aquele dado, repetidamente, durante dias, até meses, lançando o dado, e chegou finalmente nessa data, na data em que ele queria exterminar não só o judeu Mordecai, mas todos os judeus. Que data era essa? 7 de março de 473 a.C. Antes do autor relatar o que aconteceu naquele dia, é interessante, como eu mencionei, no capítulo 9, ele quer destacar algo. Na verdade, são 2 destaques que ele faz, mas o principal de toda a trama, de todas as viradas, ele quer destacar aqui de novo o que acontece naquele dia, exatamente 7 de março de 473 a.C. Na primeira parte do verso, ele remete à nossa memória o capítulo 3 da data do decreto de extermínio. Da última vez que nós consideramos, no capítulo 8, o antidecreto de Mordecai. Mas olha a segunda parte do verso 1 de novo. No dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, se você está usando a Almeida atualizada e revista, assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que o odiavam. Se você tem a NVI ou se você tem a NVT em mãos, você vai perceber que está escrito assim: naquele dia os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. A ênfase do autor aqui é exatamente nessa frase: sucedeu o contrário, ou mas aconteceu o contrário. No dia em que os judeus tinham uma data onde aquela raça seria exterminada, o contrário aconteceu. O dia D de destruição virou o dia L de libertação. Você pode conferir isso lá no capítulo 8, versículo 11. Naquele mesmo dia em que Amã havia lançado sorte para exterminar os judeus, também no mesmo dia tem um antidecreto, um contradecreto de Mordecai. E aqui nesse contradecreto, os judeus têm a permissão real de resistirem aos seus inimigos, de dominarem seus inimigos, de defender a si mesmos diante de qualquer atentado contra as suas vidas. E durante 9 meses, eles se prepararam para aquele confronto. Eu não vou ver todos os detalhes dos versículos que nós lemos, esses 15 primeiros versículos, mas eu queria destacar o contrário, né? O contrário aconteceu, ou sucedeu o contrário. Na versão inglês da NVI, que é a nova versão internacional, a gente tem a tradução em português, mas na versão em inglês é interessante o contrário. O contrário é traduzido como o virar da mesa. É uma situação que dá essa virada de mesa, ou de circunstância. E é exatamente o sentido em que esse autor quer que você não leia esse capítulo 9, diante de todas as viradas que nós já consideramos, de Esther, que poderia ter morrido diante do rei, em vir à sua presença sem convidá-lo, sem ser convidada, em Mordecai, que deveria ter sido pendurado na forca, e depois nós vemos a virada em que o próprio Amã, que havia construído a forca, foi pendurado. Todos esses reversos ou viradas, aqui nós vemos a virada das viradas. Por quê?
porque aqui o autor quer destacar algo que Deus faz com excelência. Só Deus pode fazer. O que só Deus pode fazer? Transformar a maldição em bênção. Transformar a má notícia em boa notícia. O primeiro, eu não sei se vocês estão lembrados, mas isso aqui não é novidade. E é interessante que no original, esse virar das mesas, do sucedeu o contrário, em Deuteronômio, no capítulo 23, é a mesma palavra. Eu vou refrescar sua memória, caso você não conheça a passagem, mas há um momento em que o povo de Deus, se multiplicando, eles estão diante de um inimigo. E esse inimigo contrata o próprio profeta de Deus, que deveria ser o profeta de Deus, contrata esse profeta, dá a ele um suborno, para que esse profeta profetize maldição contra aquele povo, do qual aquele rei iria guerrear. É interessante que a mula é mais famosa do que o próprio profeta. Vocês sabem de quem eu estou falando. Balaão. E é interessante que no capítulo 23 de Deuteronômio, quando Balaão vai amaldiçoar o povo de Deus, Deus faz com que da boca do profeta só saia a bênção, ou seja, o contrário sucedeu. E olha que interessante, o versículo 5 desse capítulo de Deuteronômio, está escrito assim, ó: no entanto, o Senhor, seu Deus, ou seja, Deus daquele povo do qual aquele rei havia contratado aquele profeta para amaldiçoar, seu Deus não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Deuteronômio 23, verso 5. E é interessante porque parece um déjà vu aqui. É os descendentes do mesmo rei que estão agora guerreando contra o povo de Deus. Eu não sei a dificuldade que você tem de ler os 10 nomes aí dos filhos de Amã, mas descendentes desse mesmo rei, Amalequita. E um segundo exemplo, nós vimos aqui na liturgia de abertura, no Salmo de número 30, de maneira poética, o salmista nos diz que Deus, ele transforma o choro de uma noite em alegria no amanhecer. É esse Deus das viradas de mesa, por assim dizer. Só Ele faz. Nós vemos esse Deus, de maneira misteriosa, transformando situações impossíveis e improváveis, como a letra de um hino, que diz assim: Deus é misterioso, sim, faz coisas colossais, aos pés coloca sobre o mar, cavalga temporais, nas profundezas do seu ser, seus planos ele tem, não falha nunca seu poder, faz o que quer também. É uma estrofe de William Cowper, de um hino de William Cowper. Olha comigo versos 3 e 4. Todos os príncipes das províncias e os sátrapas e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor ou o terror de Mordecai, porque Mordecai era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Percebam como Mordecai está no centro dos versos 3 e 4. E é interessante, como eu mencionei no último capítulo também, ele está em destaque. A sorte pessoal de Mordecai é refletida no povo, ou melhor dizendo, a provisão de Deus em Mordecai é refletido no povo. Mordecai, como eles, assume aqui o poder, ele ganha uma reputação e agora Mordecai é temido. Olha que interessante, de novo, assim como Esther se humilhou diante do rei dos reis, nós consideramos da última vez que o inimigo dos judeus se humilha e se ajoelha diante de Esther. Agora nós vemos que Mordecai, quando não se ajoelhou diante do inimigo dos judeus, agora os seus inimigos ajoelham diante dele. De novo, é Deus transformando o improvável, o que é humanamente falando impossível. É Ele, na sua poderosa mão, humilha quem Ele quer e exalta quem Ele quer. Só Deus pode fazer isso. Quem é Mordecai na fila do pão? Se você tem considerado desde o começo, como é que nós explicamos isso? Se você depois lê o capítulo 10, é impressionante o que Deus fez na história desse homem.
Não só através de Esther, que tem o próprio nome dela nesse livro, mas através de Mordecai. E é interessante que ele é temido por todas as classes de pessoas. O texto é específico. E aqui, curiosamente, não sei se você percebeu, aquele antidecreto não trouxe um outro decreto em relação à influência de Mordecai, como foi o caso de Amã. Vocês se lembram? Quando acabou o capítulo 2, no início do capítulo 3, quando Amã foi honrado acima de todos os príncipes, e havia um decreto onde todos precisavam fazer o que diante de Amã? Se ajoelhar. É interessante que aqui nós não vemos esse decreto, e todos os governadores, os sátrapas de todas as províncias, temiam Mordecai, porque grande era a influência daquele homem. O terror, o temor sobre todos a respeito de Mordecai. Anteriormente, Mordecai era apenas rotulado como o judeu. Lá no versículo 10 do capítulo 6, uma dessas referências nós já consideramos. Mas agora lemos que Mordecai era influente no palácio. Não só ficava à porta do palácio, influente no palácio. Sua fama espalhou-se pelas províncias e ele tornava-se cada vez mais poderoso. É interessante, eu não sei se vocês já perceberam, mas você ser colocado numa posição de autoridade não dá você a autoridade. O título não dá a ninguém a autoridade que o título representa. Assim como José, para Mordecai estar onde ele está, Deus trabalhou em Mordecai. Pelo menos diante de toda aquela tristeza do lamento, ele saindo com um pano de saco na cidade, lamentando diante daquele decreto de extermínio por causa dele. Mas Deus sempre faz isso. Os humilhados sempre serão exaltados. Os exaltados sempre serão humilhados. É Deus que faz a virada de mesa. E agora ele está pronto para exercer essa autoridade concedida pelo próprio rei, não Assuero, mas o rei dos reis. Mas é curioso como que aquele terror se espalhou daquela maneira. Não só na cidadela de Suzã, mas em todas as 127 províncias. E eu li um pastor que comenta isso, algo interessante a esse respeito. Olha o que ele disse acerca desse temor de Mardoqueu, ou Mordecai. Abre aspas. Esse temor em parte, ou esse terror, podia ser explicado pela inesperada mudança de poder em Suzã, na capital, e pelo direito dos judeus de se defenderem contra uma lei totalmente injusta. As pessoas que lutam por uma causa justa, indubitavelmente, têm muita força, mas nenhum desses fatores, nem todos eles juntos, justificam a inevitabilidade da vitória judaica. O temor que o povo de Deus inspirava só é explicado em termos do temor do seu Deus, que vindicava a sua justa causa, convencendo os seus inimigos em todo o Império Persa de que haviam apoiado o lado que iria perder. Fecha aspas. E no verso 13º, nós vemos aqui o último pedido de Esther, na verdade instigado pelo próprio rei Assuero, no verso anterior. E aqui nós vemos que ela pede para que os cadáveres, dos 10 filhos de Amã fossem expostos, de maneira pública. Ela pede para que eles fossem exibidos, publicamente, como uma forma de alertar e de intimidar os inimigos do povo de Deus. E por último, onde eu quero destacar o segundo ponto, que eu acredito que é aonde o autor quer que nós atentemos, além desse primeiro detalhe, dessa virada de mesas. Olha comigo aí o que acontece no finalzinho do verso 10, no finalzinho do verso 15, dependendo da versão que você tem em mãos, vai dizer assim: porém no despojo não tocaram. Ou seja, enquanto os judeus iam vencendo os seus inimigos, eles não tomavam posse dos bens dos seus inimigos. E é algo interessante que o autor destaca em repetir isso duas vezes, no verso 10 e no verso 15. Se você é familiarizado com o Antigo Testamento, especialmente nas batalhas do povo de Deus contra os seus inimigos,
É interessante que no passado Israel houve vários incidentes concernentes em relação a esses despojos, ou a esses bens, especialmente se considerarmos novamente, se trazemos à memória novamente aquele incidente com Saul e os amalequitas. Aquele incidente onde Saul não só, e nós já consideramos isso no livro de Esther, não só poupou os descendentes, né, do seu inimigo, mas o que ele fez? Ele tomou posse dos bens, e depois ele usou um pretexto, dizendo que aqueles animais pelas quais era para ter sido exterminado, ele queria oferecer a Deus como sacrifício. E aí Samuel deixa claro aquela frase ou princípio, que sacrifícios que agradam a Deus é obediência, é integridade, não é meia obediência, é obediência total. Se ele havia pedido para exterminar o inimigo, exterminar os bens, que assim se fizesse. E Saul tenta racionalizar com Samuel, e ali Deus o desconsidera ou rejeita como rei. E é interessante, meus irmãos, que alguns estudiosos acreditam que o povo de Deus fez algo em relação a esses bens, no verso 10, no verso 15, intencionalmente, lembrando, trazendo à memória como Saul falhou, e agora eles tendo uma segunda chance sobre a liderança de Mordecai, que nós vimos também que é um benjamita, não é verdade? Sobre a liderança de Mordecai, para que agora eles não tomassem posse do que eles estavam ganhando sobre os seus inimigos, mas que consequentemente eles queriam receber a bênção que Saul havia perdido no passado. Isso é muito interessante, isso é muito interessante. E eu queria concluir essa primeira parte desse capítulo perguntando para você, se você tem acompanhado desde o capítulo 1, do versículo 1 até aqui, se nós pudéssemos resumir todo o livro de Esther em apenas uma palavra, qual que você pensaria? Qual seria a palavra? Para nós que estamos desse lado da história, é muito fácil, porque nós conhecemos os bastidores, não é verdade? Para nós olhar para Jó, é muito fácil, porque nós conhecemos os bastidores da conversa do próprio diabo e Deus, o Criador e a criatura. Mas se coloquem no lugar de Esther, se coloquem no lugar de Mardoqueu, diante de toda essa trama, especialmente no paradoxo, ou na ironia do segundo livro, onde você não vê a menção nem de Deus, nem do nome de Deus. Mas é impressionante a percepção de Deus orquestrando os detalhes. Eu fiquei pensando, qual palavra resumiria esse livro? Eu posso estar enganado, mas eu acredito que a palavra seria confiança. Confiança. Confiança no caráter de Deus, não nas circunstâncias. Especialmente quando Deus não aparece. Especialmente quando Deus não responde uma oração. Especialmente quando nós não vemos milagres, igual nesse livro não há nenhum milagre. Você já percebeu isso? Não há um milagre. Nada extraordinário, nada sobrenatural, pessoas ordinárias, Esther e Mardoqueu, debaixo de um reino totalmente pagão. Mas olha a maneira com que Deus age com fidelidade. Meus irmãos, Deus é quem orquestra de maneira soberana e misteriosa, desde o resultado do dado de Amã, desde quando o dado virou e quando 7 de março foi estabelecido como a data de extermínio, desde quando nós vimos aquele rei perdendo o sono, pegando aquele registro, perguntando por que não fizeram nada em relação a Mordecai, e o homem que naquela manhã iria assassinar Mordecai, o homem que Deus usa para honrar Mordecai. Nós vemos desde a humilhação, a exaltação desse povo, para que os santos propósitos de Deus no fim sejam realizados. O grande herói por trás desse livro não é Mordecai, não é Esther, é o próprio Deus. O grande herói da humanidade nos meus dias é o próprio Deus. Ele continua exaltado,
nós cantamos nessa noite. Ele continua reinando, Ele não perdeu o controle. Não há nenhuma circunstância da sua vida ou dos nossos dias, seja nacional ou internacional, que Deus não está no controle. E Ele faz de maneira majestosa, bela, gloriosa. Ele consegue virar a mesa e deixar todo mundo de boca aberta e reconhecer que Ele é quem fez aquilo. E eu queria perguntar para você, quem é que está por trás do virar de um dado até as viradas das mesas, ou virada de mesas, nas circunstâncias da sua vida? Você acha que as pessoas? Você acha que são os seus erros, ou os seus acertos, os seus dons ou talentos? Quem é que, de fato, está por trás de tudo? Não só nesse livro, mas na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, nas nossas escolhas, no que fazem com a gente, no que nós fazemos. Deus. E aí você vai concordar com Paulo. É por isso que você vai entender porque Paulo na prisão fala de alegria. Ele vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Você tem confiado em Deus a despeito das circunstâncias de sua vida? Você pode dizer como Davi, que em meio ao furacão da vida, você pode se lançar aos braços de Deus como uma criança recém-amamentada. Você já viu um bebê recém-amamentado? Antes ele esperneia, ele faz um barulhão, ele faz um escarcéu. Depois que ele é amamentado, ele fica quietinho, ele pega no sono. Eu acho que Davi não tinha a melhor figura, né? De paz. No colo de uma mãe, ele vai dizer, eu sou como um bebê recém-amamentado no colo de uma mãe. Isso é sobrenatural, meus irmãos. Essa é a paz que Cristo nos dá a despeito das circunstâncias. Uma paz que o mundo desconhece. Você realmente acredita que os seus inimigos também estão debaixo da soberania de Deus? Vocês sabiam que Deus usa os nossos inimigos para forjar em nós o caráter de Cristo Jesus? Me diz qual outra forma pedagógica Deus vai usar. Por que Jesus pede para a gente amar os nossos inimigos? Porque humanamente falando isso é impossível. Você precisa da graça de Deus, você precisa do sobrenatural de Deus para amar os seus inimigos. Porque é uma natureza divina em você, não é a sua natureza. A sua natureza é revidar, é dar o mal com o mal. Agora, devolver o mal com o bem é a natureza do Pai em nós, através de nós. Você acredita que tudo que acontece na sua vida são simplesmente as consequências de suas escolhas erradas? Onde está a sua confiança? Nós já consideramos o livro de Ruth, né? Nós já aprendemos da soberania de Deus, da responsabilidade do homem, esse mistério quando elas se encontram. Mas se você ainda insiste em achar que você é consequência das suas escolhas erradas e que Deus não tem nada a ver com isso, Ele só faz parte das que você acerta, esquece, você ainda não entendeu o que é soberania de Deus, uma soberania amorosa de Deus. Eu queria encerrar com duas partes desse refrão. Eu não sei se você percebeu, mas esse mês de setembro, nós repetimos esse louvor, né? Para que vocês possam aprender, mas eu gostaria de encerrar
como se fosse uma oração para o meu coração, para o seu coração. E o título desse louvor é Confiança. Eu gostaria que você fechasse os olhos e fizesse realmente dessas palavras uma oração. Assim como nós cantamos, diz assim: Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando o meu olhar falhar.